E um dos princípios para a prosperidade é saber dar, é saber compartilhar, é saber oferecer aquilo que muitas vezes, e talvez você hoje esteja necessitando. Sabe, muitas vezes Deus me usou para abençoar a vida de pessoas, para orar por pessoas, por coisas que eu mesmo estava precisando naquele momento. Mas Deus queria me usar somente como um canal, como uma ponte. Então, quando Deus falar com você, queridos, não retenha nada. Porque esse é um dos princípios também para a prosperidade. Tem gente que espera ter demais para ser compassivo. Tem gente que espera ter a despensa e a carteira cheia para falar, agora eu posso abençoar alguém. Não, abençoe com o que você tem. Se você não tem dinheiro, como disseram os discípulos de Jesus, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Você pode de alguma forma sempre abençoar alguém. Não retenha, não esconda nada, porque esse é um dos princípios primordiais para a prosperidade. E nessa série, nessa continuação, eu quero falar sobre mentores, sobre discipuladores. E o tema dessa mensagem nessa noite é: tenha mentores. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 15, verso 22. Veja o que diz a palavra de Deus. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Vamos ler novamente. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Queridos, aqui está claro a importância da mentoria, a importância do discipulado. E estar debaixo de um discipulado, estar debaixo de um pastoreio, não é estar debaixo de um jugo, não é estar debaixo de opressão. Não quer dizer que alguém vai mandar e desmandar sobre você, sobre a sua vida. Nós erroneamente cremos, fomos ensinados dessa forma, que estar debaixo de um discipulado é estar submisso à vontade de outras pessoas. Nós vemos pessoas, os mais antigos talvez possam compartilhar do mesmo sentimento, onde a pessoa não tinha liberdade nem para escolher a cor do sofá da sua própria casa. Ele tinha uma dependência de ligar para o pastor ou para o profeta e dizer, olha, eu quero trocar de sofá, que cor eu devo comprar? Queridos, isso é uma besteira sem tamanho. Diga amém, por favor. Porque senão eu vou acreditar que você está vivendo ainda debaixo desse jugo. E discipulado não é jugo. Discipulado não é opressão. Discipulado e mentoria não é você subjugar alguém. É você viver e andar, estar debaixo de conselho. A palavra do Senhor está nos dizendo, os planos são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Isso nos traz à tona duas coisas. Primeiro, você não deve abrir o seu coração para qualquer um, ok? Saiba guardar os seus sonhos, os seus planos. Compartilhe com quem corre junto com você, na linguagem mais popular. Aquele que compra a sua briga. Se não anda com você, não precisa saber dos seus planos. Se não chora com você as suas dores, não precisa saber dos seus planos. Se quer só viver as suas alegrias, não precisa saber dos seus planos. Mas existe um nível de discipulado onde há maturidade, onde há disposição em abrir um coração. Então, queridos, eu quero trazer para vocês conselhos da parte de Deus. E o primeiro deles é: ande com quem já realizou. Ande com quem já fez. Pastor Uel já falou isso diversas vezes e eu gosto de reforçar isso. Porque existe uma onda hoje de coaches, de mentores, que dizem o que você deve fazer, mas eles nunca fizeram. Eles dizem como você deve gerir a sua empresa, mas nunca abriram nada, nunca empreenderam. Eles dizem como você deve cuidar dos seus filhos, mas nunca foram pais. Então, tenha esse nível de entendimento, de maturidade. Não quer dizer que você vai rechaçar o conselho de qualquer pessoa, mas tenha entendimento. Se a pessoa não vive aquilo que ela fala, não serve o conselho.
A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 1, se não me engano, verso 22, que Jesus falava e ensinava como quem tinha autoridade. Por que tinha autoridade? Porque vivia. Então, aquilo que você vive, aquilo que você fala, precisa ser visto através das suas atitudes. Diga glória a Deus. Aprender com os outros, queridos, é sinal de maturidade. É sinal de humildade. Ninguém chega a algum lugar sozinho. Sempre precisamos de alguém na nossa caminhada. Sempre precisamos de alguém que nos ajude, que nos confronte, que nos aconselhe, que nos console, que nos exorte. Mas sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. E é esse texto e essa palavra que eu quero trazer para você, baseado na vida de Moisés e de Josué. O que nós vemos na vida desses dois homens foi um discipulado intenso da parte de Moisés, sendo intencional em ensinar Josué aquilo que ele havia aprendido de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: não retenha nada. O que você sabe, compartilhe. Você não é uma ilha, você é uma ponte. E Moisés foi uma ponte na vida de Josué. Eu quero trazer alguns dados históricos para somente contextualizar você do ambiente onde Josué cresceu andando com Moisés. A Bíblia diz que Josué é filho de Num, e ele foi sucessor do profeta Moisés. E para quem não sabe, Josué significa Deus salva. Para também quem não sabe, é um dos nomes de Jesus, ou seja, Jesus salva. Diga graças a Deus por isso. E antes de assumir a missão, nós vemos que Josué foi preparado por Moisés. Ele aprendeu nesse contexto, andando com Moisés e aprendendo do próprio Deus coisas essenciais. A coisa principal que Josué aprendeu com Moisés foi a forma como Moisés se relacionava com Deus. Queridos, nós estamos sendo avaliados o tempo inteiro. Não há nada no seu dia que aconteça que não tenha alguém te observando. Você pode tentar esconder uma coisa ou outra, mas Deus está com o olho lá sobre você. Ele está te vendo. Isso para alguns traz paz, para outros traz desespero. Meu Deus, o que ele está vendo? Mas sempre nós estamos, de algum nível, influenciando a vida de alguém. As pessoas estão olhando para a forma como eu me visto, a forma como eu falo, a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu trato os meus filhos, a forma como eu me relaciono com a igreja. Isso inspira ou desmotiva vocês? Agora, baseado na liderança que inspira, nós precisamos levantar homens e mulheres segundo o coração de Deus. A principal inspiração de Josué foi a forma como Moisés se relacionava com Deus. Se os seus filhos, se os seus amigos, parentes, os mais chegados, os mais próximos olharem para você, será que eles se inspiram em você? Será que olhando para você, eles vão querer ter uma vida maior de oração? Será que ao olhar para você, eles vão se inspirar na forma como você adora ao Senhor? Porque foi exatamente dessa forma que Josué foi inspirado através da vida de Moisés. O que nós vemos aqui, que o nome de Josué, ele é citado pela primeira vez em Êxodo capítulo 17, quando ele foi designado por Moisés para combater os amalequitas. Já no capítulo 24, a Bíblia diz que Josué subiu ao monte acompanhando Moisés para receber a direção de Deus. E alguns textos, algumas outras versões, essa mesma palavra diz que o moço do profeta o acompanhou ao monte. Para alguns, o moço do profeta dá a intenção de servo, de serviçal, daquele que foi para carregar a mala, a Bíblia, talvez a água ou o alimento do profeta. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o moço do profeta é aquele que aprende com o homem de Deus. Sabe, queridos, eu não quero dizer que você tem que ficar ou viver bajulando ninguém. Porque a gente vê isso muito acontecendo.
E nós, de alguma forma, tentamos coibir isso, mas você não cresce bajulando ninguém. Você não cresce, sabe, sendo aquela pessoa que fica o tempo inteiro rodeando, cercando para ser visto, para ser lembrado. Você cresce servindo. Você cresce aprendendo. Você cresce sendo inspiração na vida de outras pessoas. Moisés foi um líder excepcional. Ele mesmo não se achava esse líder excepcional. Mas Josué olhava para ele e dizia: eu quero me relacionar com Deus da mesma forma como esse homem faz. Que tipo de inspiração você tem sido na vida das pessoas? Ou você tem se aberto para receber inspiração? Sabe, nós vemos em todas as narrativas, em todas as histórias bíblicas, que existe um nível de vulnerabilidade saudável. Existem pessoas que se fecham tanto que não se abrem para serem ensinados, que não se abrem para serem ministrados. Querido, o vulnerável é que alcança a cura. Aquele que se dispõe a aprender é que de fato aprende. Muitos estão se achando semideuses, senhores de si mesmos, e acham que não precisam prestar conta a mais ninguém. Estão tempo após tempo batendo a cara contra a parede, dando murros em ponta de faca, e não alcançam aquilo que esperam porque não se submetem em amor. Queridos, nós precisamos abrir não só os nossos olhos, mas o nosso entendimento para entendermos que discipulado faz parte do processo de Deus na vida cristã. Aquilo que nós vivemos, aquilo que é pregado do altar, tem o seu valor, tem a sua força e tem o seu significado. Mas nada substitui o tempo de comunhão, o tempo de mesa, o tempo de sentar junto, de chorar, de abrir o coração, receber palavra de Deus. Nada substitui. E eu quero aqui já dar um spoiler para você. Nós estamos elaborando aqui, estamos estudando já há vários anos, muitos modelos, e adaptando para a nossa realidade um modelo de acompanhamento, de discipulado e de mentoria. E isso vai ser bênção demais para a sua vida. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Isso significa que você não vai andar solto. Você não vai andar largado, você não vai viver a sua vida, a Deus dará, ou como diz aquele outro poeta, deixa a vida me levar. É forte. Porque se você deixar a vida te levar, você não vai para lugar nenhum. Quem te conduz é Deus. Quem prepara o seu caminho é o Senhor. A palavra do Senhor diz: endireita as minhas veredas, corrige os meus caminhos. E Deus vai usar pessoas. Deus vai usar homens e mulheres de Deus para te abençoar. Para que você cresça. Para que você aprenda. Para que você seja humilde. Para que você alcance maturidade. O que nós vemos em outros momentos da vida de Moisés e de Josué é que foi através da imposição das mãos de Moisés que Josué foi revestido de autoridade e sabedoria. Queridos, através da imposição das mãos dos profetas, é que você recebe direção, conselho, autoridade e sabedoria. Quando nós levantamos as nossas mãos aqui do altar ou de qualquer outro lugar da igreja e estendemos as nossas mãos em direção a você, não há nada místico acontecendo nisso. Você não vai ver nenhum raio saindo da nossa mão. Se vê, filma, para a gente ficar, assustado junto com você e postar na internet. Não vai sair nada diretamente da minha mão que você fala, eu estou vendo. Você não vai ver. Mas é através do Espírito que está no homem, da parte de Deus, onde através da imposição de mãos é compartilhado autoridade, sabedoria e conhecimento. Estenda suas mãos sobre quem está do seu lado. E diga para ele, seja abençoado em nome de Jesus. Com certeza ele não viu nada saindo da sua mão, mas ele creu na palavra. E se ele recebeu, ele já foi abençoado. E é exatamente isso que Josué recebeu da parte de Moisés. Eu estou compartilhando vida, autoridade, poder, unção com você. E nós precisamos de alguém assim na nossa vida, queridos.
Você precisa se abrir. Você precisa ser vulnerável. Pare de se fechar por medo de fracassar. Pare de se fechar com medo de abrir o coração e ser mal compreendido. Muitas vezes isso já aconteceu, sim ou não? Você abre o coração aqui, de repente, a torcida inteira está sabendo. Você fala, meu Deus, como eu pude ser tão inocente? Tenha pessoas certas, onde você para junto e fala, olha, me ajuda aí em oração, que está difícil. Olha, eu não sei o que fazer com meu filho. Eu não sei o que fazer com meu chefe. Ora por mim aí que o bicho está pegando aqui. Isso é esse nível de companheirismo, de humildade, de vulnerabilidade que Deus espera de nós. O que nós vemos é que depois da morte de Moisés, Josué foi o responsável por introduzir o povo na terra prometida. Queridos, aqueles que vivem debaixo de discipulado também deixam o seu legado. Agora eu pergunto a você, que legado você está deixando para os seus filhos? Qual é o legado que você está deixando para a sociedade? Como você vai ser lembrado no dia que você partir? Como você vai ser lembrado por essa igreja o dia que você se for? O que você tem feito? De que forma você tem se doado? Como você tem sido visto nesses dias? Eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 31, versos 7 e 8, para que não fique somente nas minhas palavras, para que na leitura bíblica você adquira mais conhecimento e entendimento do que eu estou falando. Veja o que diz a palavra de Deus. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. Veja esse texto, que interessante. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, nem se desanime. Sabe por que essas promessas foram feitas a Josué? Porque ele se submeteu em amor. Aqueles que se colocam à disposição para aprender, para ser o moço do profeta, para ser aquele que gruda no profeta e fala, me ensina a como ser um homem ou uma mulher de Deus. Me ensina a ser um marido ou esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. Quais os caminhos, quais os passos que eu tenho que dar? Sobre esses vem a promessa: seja forte, seja corajoso, porque o que Deus prometeu que iria fazer, Ele vai fazer em você e através de você. Nós precisamos pensar nas próximas gerações, queridos. Nós precisamos sair dessa bolha que existe dentro da igreja, e eu falo isso com pesar, porque a gente acha que o mundo todo tem que girar ao nosso redor. Não! Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você compartilha, mais Deus se revela a você. Talvez você esteja precisando de cura, mas é você que vai orar pelo doente e ele vai ser curado. Talvez você esteja precisando de uma prosperidade em um nível surreal, e Deus vai usar você para abençoar a vida de outras pessoas. É esse evangelho que eu creio, queridos. É um reino de amigos, é um reino de homens e mulheres de Deus que andam lado a lado. Como diz a palavra de Deus no livro de Efésios, que o povo tinha tudo em comum. Agora eu pergunto a você, o que você tem em comum com essas pessoas que estão ao seu lado? Qual a vida de Jesus, de que forma a vida de Jesus está fluindo de você sobre essas pessoas que estão ao seu lado? Você tem sido inspiração ou motivo de pesar? Com quem você tem aprendido? Qual é o nível de maturidade, de humildade que você tem entendido e caminhado? Porque quem não se submete, quem não é vulnerável, não encontra propósito.
Sabe por quê, queridos? Eu creio que debaixo desse reino de amigos, laços eternos são feitos, alianças profundas. Muitos se aproximam tentando ver e entender o que a pessoa pode oferecer. Mas quem é homem e mulher de Deus se aproxima pensando de que forma ele pode ser útil, de que forma ele pode abençoar. E esse reino de amigos, ele proporciona experiências tão sobrenaturais que fortalecem até a saúde física. Porque quem tem amigo passa por qualquer coisa, porque ele não está sozinho. Ele sabe quem ele é em Deus, e ele sabe que pode contar com uma ou duas pessoas. Não importa a quantidade, o que importa é o coração e a disposição em estar junto de alguém. Existe uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, e essa pesquisa se seguiu desde os últimos 80 anos até os dias atuais. E essa pesquisa confirma que manter laços profundos de amizade, de longa duração, ajuda a curar doenças. Torna a vida mais feliz. Muitas pessoas estão doentes não só fisicamente, mas na alma, porque não tem ninguém do lado. Às vezes estão cercados por dezenas de pessoas, mas se sentem sozinhos. E essa pesquisa confirma o que o texto diz, que na multidão de conselhos há sabedoria. Essa pesquisa está dizendo, aqueles que têm laços profundos de amizade são mais felizes. Dê um sorriso para mim, se você tem um amigo desse nível. E se ele está aqui, olha para ele e agradece, fala, obrigado, gente. Obrigado por estar do meu lado. Talvez seja sua esposa, seu marido, um conhecido, um primo, sei lá, não importa quem é. Se essa pessoa está aqui, fala para ele, obrigado, viu, por me aguentar. Eu sei que eu não sou aquela Brastemp, fala isso para ele. Seja humilde. Fala para ele, eu sei que eu não sou tudo aquilo, mas o seu amor me constrange. É esse o reino de amigos que nós estamos sendo chamados para viver. Não se isole, porque o isolamento traz doença. É isso que a pesquisa está dizendo. Quem anda sozinho está fadado a todo tipo de doença e fracasso. Tenha alguém do seu lado. Tenha mentores. Tenha discipuladores, porque esse é um dos princípios para a prosperidade. Agora, mediante essa introdução, eu quero separar o primeiro tópico que eu elenquei aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é não se isole. Se tem um crente do seu lado, diga para ele, não se isole. Não ande sozinho, que não vai dar certo. Sabe, queridos, compartilhe a sua vida. E creia que Deus vai trazer grandes amigos e mentores para a sua jornada. Você não vai fracassar, você não vai morrer no meio do caminho. Tem um hino antigo que diz, vou nadar e morrer na beira da praia. Se não tiver você. A verdade é que a gente... Eu não sei porque eu lembro dessas músicas. Preciso mudar o meu repertório. Contextualizando, a verdade é que essa música ela faz até sentido para a palavra. Se você não estiver bem acompanhado, você vai nadar e morrer na beira da praia. Esquece a música, esquece a melodia. Tira ela da sua mente, em nome de Jesus, sai. Mas no contexto da família, queridos, nós precisamos andar lado a lado. Nós precisamos compartilhar sonhos. Nós precisamos compartilhar ideais, planos, com gente que entende o nosso coração. Sabe, se não entende, fecha a boquinha e vai trabalhando, como faz o mineiro, vai comendo pelas beiradas, sabe? Mas faça a sua parte. Queridos, nesse contexto da igreja, da família da fé, como é lindo Deus conectando pessoas. Pessoas que não se conheciam, que nunca imaginaram se encontrar e dentro desse ambiente da família da fé se tornam melhores amigos. É lindo demais isso, ver Deus conectando pessoas. Alguns até se casam com essas pessoas que conheceram dentro da igreja por causa desse laço profundo de amizade.
Eu mesmo, na minha história, reconheço que alguns amigos foram fundamentais na minha jornada. Eu reconheço que em cada estação da minha vida eu tive amigos que não me deixavam desistir, amigos que me socorreram, amigos que me presentearam, amigos que ofertaram na minha vida. Eu ia até compartilhar com uma pessoa que veio quinta-feira passada aqui, e eu acabei esquecendo por causa da correria, final do culto, cumprimentando todo mundo, eu acabei esquecendo de falar com ela, mas eu vou ligar para ela um dia desses e vou lembrá-la. Onde num dia, no final do culto, você se lembra disso? A gente fazendo conta, sabe quando você está contando moeda? Para pagar as contas do dia seguinte? Quem já passou por isso aí? Meu Deus do céu. Dá um tchauzinho aí para mim, gente, porque só tem gente milionária aqui nessa igreja. Não, você vai ser um dia, eu creio, em nome de Jesus. Mas parece que nunca passou perrengue. Tem perrengue que é chique, né? Mas o meu era feio mesmo, aquele de doer, aquele desesperador. E a gente na maior necessidade, e essa irmã, depois de anos, ela veio aqui, quinta-feira passada. Ela chegou no final do culto, olha, eu e meu marido queremos ofertar na sua vida, foi um cheque, eu não lembro o valor. Na época do cheque, gente. Hoje é Pix, né? E a gente é novo, né? Minha esposa disse. E era exatamente o valor que a gente precisava para pagar algumas contas. Eu reconheço que na minha jornada, se não tivesse amigos... Outro dia não, já faz um tempo, mas a gente não é velho. André e Selma devem se lembrar disso. Eu e minha esposa recém-casados, naquele desespero, sabe? De pagar conta, de viver. Eu não me lembro se você estava trabalhando na época ou não. E a gente olhou para a dispensa daquele jeito, sabe? Quando se olha, desesperador, né? Tinha o que lá, amor? Sal e macarrão? Mas, meu Deus, dava para temperar já o macarrão, né? Com sal, pelo menos. Quem já passou por situação assim, gente? Quantas vezes você já viu a mão de Deus sobre você? E por que você não faz isso pelos outros? Parece que a gente se cansa. Já fomos tão abençoados e tira a mão depois. Que tolice. E eu me lembro que nesse dia, a gente estava nessa daí, do macarrão, sal e água. André e Selma bateram na nossa porta. Lembra disso, Selma? Abriu o porta-mala e tinha lá uma compra para a gente do mês. Eu reconheço isso e agradeço, Selma. Porque Deus supre as nossas necessidades através de pessoas que também andam com Deus. Se eu não tivesse amigos, talvez naquele dia a gente fosse dormir, não sei como, talvez com fome. Mas quantas coisas Deus já providenciou sobre a sua vida. E você ficar retendo aquilo que você tem, com medo de faltar amanhã. Deus não vai deixar nada faltar para os compassivos, misericordiosos. Assim como eu já precisei muito, hoje eu posso abençoar a vida de muitas pessoas. Mas esse reino de amigos está demonstrando que aquele que vive no isolamento... Obrigado, minha amiga. É a moça, tem o moço do profeta e tem a moça do pano. Essa é a Rita. Obrigado, Rita. Se eu não tivesse essas pessoas, como seria? Vou dizer mais uma vez para você, se tem algum amigo aí do seu lado, olhe para ele e diga, meu irmão, vamos se abençoar mais. Muitos olham a figura do pastor, do líder, como uma figura autoritária, abusadora, aquele que só quer ser servido. Eu sei que isso acontece muito, mas aqui você tem uma liderança saudável, queridos. Você tem pessoas que querem compartilhar a vida de Deus com vocês. Não estamos aqui para sugar nada de vocês. O que você faz é oferta voluntária de coração, é o seu sacrifício ao Senhor. Nós não estamos aqui porque precisamos suprir as nossas necessidades pessoais. Nós estamos olhando o reino. Então tenha em nós essa figura de mentores, discipuladores. Olha, pastor, não sei o que fazer. Desmistifique isso, queridos. Pare com essa figura do pastor que precisa do seu dinheiro para pagar a escola do filho. Não, não é essa a nossa realidade.
Nós não estamos querendo trocar de carro, queremos. Queremos, Senhor. Já corrigi já. Mas não é através disso que nós aproximamos da igreja. Porque quem nos supre é o Senhor através de voluntários. Talvez você não saiba, mas nós, pastores, líderes, não vivemos daquilo que é arrecadado nessa igreja. Deus tem suprido as nossas necessidades de outra forma. O que nós fazemos aqui também é voluntário. É de coração. Se algum dia Deus preparar condições para que tenhamos pessoas que tenham salário, amém. Glória a Deus por isso. Quer dizer que o trabalho também aumentou, amém. Mas não é a nossa motivação. Encontre uma liderança saudável. Encontre mentores, discipuladores saudáveis. Porque como eu disse, queridos, muita cura e muita prevenção aconteceu através de amigos. Quantas vezes eu abri o coração e fui consolado e fui confortado. Quantas vezes também abri o coração e ele disse, para de chorar, que quem errou foi você. Volta lá e corrige. Você fala, mas eu estou sofrendo, não está sofrendo nada. É esse nível de relacionamento que a gente precisa. Como eu disse, a palavra do altar é bênção. Mas eu não sei a forma como você assimila. Mas andando lado a lado, queridos, a história é outra. Um ajuda o outro. Cura, comunhão e prevenção acontece nos relacionamentos saudáveis. Mas nós precisamos entender que existem amigos e mentores que estarão conosco por toda a nossa jornada. E alguns por algumas estações. Nós precisamos aprender também de que Deus levanta pessoas para um milagre excepcional. E nos levanta também para um milagre excepcional na vida de alguém. E quando essa pessoa se for, não falar, ingrato. Fiz tanto por esse miserável. Não pode falar isso. Por esse abençoado. E agora ele me dá as costas. Queridos, tem pessoas que vão passar pela sua vida, não vão permanecer. Mas você se doa com a mesma intensidade. Eu não sei se ele vai ficar o resto da vida do meu lado, mas eu vou compartilhar a vida de Deus com ele o tempo que eu puder. Com a intensidade que Deus me disponibilizar, eu vou compartilhar com ele. Uma vez eu vi um pastor falando algo e isso marcou profundamente meu coração. Quando nós estávamos num período de transição de igreja, e ele disse o seguinte, olha, eu não preciso ser o pastor de vocês, não preciso ser o pai de vocês. Eu posso ser o tio, o primo, o amigo, mas fique no tempo que vocês quiserem. Se vocês precisarem ir, vão em paz. Isso quer dizer, queridos, que discipulador, mentor, pastor não é dono de ninguém. Não existe um cabresto sobre você. Nós estamos aqui para te ajudar no caminho. Para fazer com que você permaneça no caminho. O segundo ponto é relacione-se. Relacionamentos profundos são essenciais e a forma que o próprio Jesus quis vivenciar. A palavra de Deus diz que Jesus chamava o seu grupo de discípulos de amigos. Nós precisamos ter esse nível de amizade, queridos. Nós precisamos ter esse nível de compreensão. Só existe vida onde a vida é compartilhada. Água parada cheira mal. Se você só recebe e não compartilha, alguma coisa está errada. Jesus está te chamando para se abrir. Se você foi curado pelo Senhor, compartilhe cura. Mas se você foi ferido por ter aberto o coração, por ter se disponibilizado e não ter sido bem recebido, não ter sido compreendido, queridos, sacode a poeira e segue. Jesus, quando estava orientando e ensinando aos discípulos, Jesus disse, quando vocês chegarem numa cidade, diante de um povo, numa casa ou numa família, e compartilharem as minhas palavras, e não forem bem recebidos,
limpa a poeira do seu corpo e vai para a próxima. Tem muita gente ferida dentro da igreja que se fechou de uma forma que não compartilha mais a vida de Jesus. E ele não entende porque muitas coisas não acontecem. Ele não entende porque o seu relacionamento sempre fracassa ou a porta que ele bate não se abre. Porque ele não é vulnerável ao Senhor. Só os vulneráveis encontram o favor de Deus. Aqueles que se abrem dizem: Senhor, eu sou isso aqui que eu sou. Como disse o apóstolo, eu sou um pobre, cego e nu. Não tenho nada de bom para te oferecer. Mas é o Senhor quem encontra virtude em você. É o Senhor quem encontra qualidades em você que você não vê. Mas existem respostas que você busca em Deus que só vão acontecer à medida que você se dispõe. Outro dia eu conversava com Jânio, lembra, Jânio? Nossa conversa ali atrás. E a gente conversando sobre ministério, sobre disposição. E eu falei algo para o Jânio que depois aquilo ficou no meu coração ecoando durante alguns dias, Jânio. A gente não conversou mais depois daquele dia, a gente precisa colocar o assunto em dia. Mas eu disse para o Jânio o seguinte: existem coisas que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério, à medida que você caminha. Você vai andando, muitas vezes sem saber qual vai ser o próximo passo, mas Deus está providenciando tudo. Existe cura, libertação disponível para você nessa noite. Mas é à medida que você anda, é à medida que você dá passos de fé, é à medida que você se abre, Jesus também vai escancarando a vontade dele para a sua vida. Existem coisas que você está buscando que só vão acontecer quando você for vulnerável diante do Senhor. Existem respostas que só virão quando você escancarar o coração diante de Deus e falar: Pai, não sei mais o que fazer. Quando você tiver a humildade de sentar do lado de alguém e falar: mano, me ajuda. Para mim acabou tudo. Nós estamos iniciando um mês sobre o qual existe um tabu grande, onde coisas demoníacas acontecem. Um mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Tudo isso por causa de pessoas que se sentem sozinhas, que não vivem esse reino de amigos, porque não sentem confiança em ninguém, porque não se abrem para receber cuidado, para receber consolo, para receber o confronto, a exortação. Sabe, esse nível de discipulado, de mentoria que Jesus está nos chamando para viver, queridos, é um nível onde a gente, na maioria das vezes, vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas que vão fazer bem para a nossa vida. Tem gente que acha que a função do pastor é somente aquela de tirar os bichinhos da ovelha, de derramar o óleo, de abraçar. Não, é também corrigir o caminho. Para isso existe a vara e o cajado, para trazer de volta. E trazer de volta nem sempre é gostoso. Aliás, não é bom, não é gostoso. Porque você está largando a sua vontade para viver a vontade de outra pessoa. Então o Senhor está nos dizendo hoje: aqueles que são vulneráveis vão encontrar o meu favor à medida que se dispõem, à medida que se abrem. Não tem como mais, queridos, nós vivemos o evangelho que diz respeito somente a nós mesmos. Porque se for assim, vai para sua casa, assiste o culto online. Salvo quem não pode estar aqui. Mas o evangelho que nós cremos é isso. É esse reino de amigos, de pessoas tão diferentes, mas com o mesmo propósito: ser igreja, servir gente, servir pessoas.
E a medida que serve também é servido. A medida que abençoa também é abençoado. À medida que abre a porta para outro, a porta que ele também precisa se abre para ele. Eu tenho um amigo querido em outra nação, pastor Marcelo, alguns de vocês conhecem. Eu o trouxe aqui uma vez para ministrar para nós numa aula, no Masterclass. Eu não lembro o tema do Masterclass, mas eu lembro que ele veio aqui. E ele é uma dessas pessoas que tem toda a liberdade para me ligar e falar: olha, você está viajando. Você precisa corrigir algumas coisas na sua vida. A verdade é que às vezes eu tenho vontade de pular no pescoço dele. Mas daí a gente calma. O espírito de sabedoria vem sobre nós e fala: faz sentido. Porque se não for assim, você vai viver a sua vida sozinho, sem encontrar o sentido da sua própria existência, porque não sabe viver em unidade. Eu quero com essa palavra, queridos, introduzir para vocês o nosso projeto de discipulado, de mentoria, de acompanhamento. Ele se chama Doma. Diga comigo, Doma. Que quer dizer discipulado. O que mais? Isso vai acontecer nas casas. Isso vai acontecer nas ruas. Isso vai acontecer nas faculdades, nas padarias, porque crente gosta de comer. Isso vai acontecer nos restaurantes, porque a vida que flui do altar precisa chegar nos gabinetes, precisa chegar nos consultórios, precisa chegar nas salas de cinema. E isso vai acontecer através de você. Onde houver um cristão, a vida vai fluir. Onde houver um homem ou uma mulher de Deus que se abre para ser orientado, há também orientação da parte de Deus. Diga comigo, eu não sou uma ilha. Eu sou uma ponte. Eu quero finalizar dizendo, queridos, cultive mentores, cultive amigos. Eles são vitais, essenciais na sua caminhada. Também agradeço a Deus pelos mentores que passaram pela sua vida, pelos discipuladores que mesmo com as suas falhas, contribuíram com o propósito de Deus sobre a sua história. Mas hoje Deus está levantando uma igreja que é discipulada. Uma igreja que anda junto, que sofre junto e que se alegra junto. Então, a partir de hoje, queridos, nós vamos viver um processo de adaptação. Porque ninguém mais vai andar sozinho. O que nós estamos fazendo com isso é fechar a porta dos fundos da igreja. Quem me entende? Talvez você se lembre de muitas pessoas que passaram por nós. Vieram 1, 2, 3 cultos ou permaneceram por meses. E quando a gente se dá conta, a pessoa já está distante há 4, 5, 6 meses. A gente fala, meu Deus, cadê? Isso não vai mais acontecer. Porque Deus vai incomodar você, assim como tem me incomodado. E nós vamos andar juntos, aliançados. Ande com homens e com mulheres de Deus. Quando você olhar uma amizade de Deus, faça uma aliança. Fala, nós estamos juntos, é eu por você, você por mim, nós pelo reino. Tem uma música antiga, agora é música mesmo de Deus, tá? Eu sei que vocês ficam aí, com esses pensamentos aí, falando, pastor, o que está acontecendo, pastor? E essa música diz, eu preciso de você, vocês são velhos. Nós precisamos de Cristo até o fim. Porque se não for para vivermos esse evangelho, não faz sentido. Quer prosperar? Tem amigos. Quer crescer? Tem amigos.
quer alcançar o favor de Deus, tem amigos. Quantos entendem o que eu estou falando? Se coloque de pé em nome de Jesus. Somente você que se abre para esse modelo de discipulado, de compreensão, de ministração da palavra. Eu quero ter alguns momentos de oração com você antes de nós encerrarmos essa reunião. André, se puder, pode aumentar um pouquinho o som de fundo para enlevo espiritual dos irmãos. Hoje nós não temos o nosso tangedor, Lucas, mas a gente tem um sonzinho ali. E nesse momento de oração, eu queria que você colocasse diante de Deus a sua gratidão pelas pessoas que passaram pela sua vida. Se existe alguém que foi ponte para você, que serviu você, quer seja te confrontando, ensinando ou abraçando, consolando, colocando de volta no caminho, tenha um momento de gratidão ao Senhor. Diga o nome deles, quer seja um parente, um familiar, um amigo, um líder, um pastor. Ah, pastor, mas ele falhou comigo um dia. Não importa, de alguma forma ele te serviu durante um tempo. Ah, mas ele pisou na bola, por isso que eu parei de andar com ele. Não tem problema. Agradeça pelo tempo que ele serviu você de coração. Esqueça as falhas, demonstre gratidão ao Senhor. Porque esse é um dos princípios para a prosperidade. Abra a sua boca, levante a sua voz e comece a agradecer ao Senhor. Pai, quantos homens e mulheres de Deus passaram pela minha vida. Me tocaram de uma forma sobrenatural, profunda. Quantos amigos o Senhor colocou na minha caminhada e que foram pontes de Deus, que ministraram, que serviram, que compartilharam o alimento, que compartilharam a casa. Quantas caronas recebidas, quantas ligações no momento de aflição, quanto socorro, quanta cura, quanta prevenção aconteceu através de homens e mulheres de Deus. Está aqui exposto publicamente a minha gratidão. Eu quero também colocar a minha voz diante do Senhor para agradecer, Pai, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pela vida da pastora Tel, pela vida do pastor Uel, como nós somos gratos ao Senhor. Por todas as vezes que eles estão se abrindo, se dispondo, renunciando, abdicando de prazeres, de coisas que talvez fossem essenciais para eles, mas para viver a totalidade da Tua vontade, da Tua palavra, eles estão se dispondo. Nós somos gratos como igreja pela nossa liderança, uma liderança saudável. Eu sou grato ao Senhor, Pai, pelos amigos no reino que o Senhor me deu. Eu te agradeço pelos amigos que estão aqui nesse momento, nessa casa. Eu te agradeço porque muitos deles, em determinado momento da minha história, eles me abençoaram. Eu te agradeço pela vida deles. Eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, por todas as vezes que o Senhor tem nos abençoado, através de homens e mulheres de Deus. Nós te agradecemos, dizemos muito obrigado, Senhor. Agora eu quero orar com vocês, queridos, e por vocês, para que haja cura sobre você. Se você vem debaixo do jugo de uma liderança abusiva, autoritária, se talvez os seus pais não foram exatamente o exemplo que deveriam ter sido, se as pessoas para as quais você abriu o coração não compreenderam a sua situação, o seu momento e a sua necessidade e te expuseram, e você depois disso nunca mais se abriu para ninguém, se fechou dentro de si mesmo e tentou andar sozinho, mas talvez esteja reconhecendo agora, nessa noite, que não é a melhor escolha. Assim como Jesus dizia para os discípulos: olha, sacode a poeira, tira a poeira das tuas sandálias e segue para a próxima. Que você encontre a partir de hoje
amigos, discipuladores, mentores especiais sobre a sua vida. Mas eu quero que você, ainda com seus olhos fechados, se em qualquer nível que seja, precisa de cura sobre os relacionamentos, cura sobre as intenções, sobre as motivações do seu coração, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Em qualquer nível, quer tenha sido um professor, pai, um namorado, um amigo, esposo, esposa, nós queremos liberar sobre a sua vida cura e prevenção. Pai, aqui estão os teus filhos com as mãos levantadas mais uma vez. Pessoas que de alguma forma se sentiram lesadas, foram machucadas, foram expostas, subjugadas e até às vezes humilhadas. Nós oramos e profetizamos sobre ele um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de transformação. Ainda que o homem falhe, o Senhor não falha, o Senhor é o melhor amigo, é um amigo fiel. Que nós possamos, Senhor, parar nessa noite para entendermos que a Tua vontade, aquela que é boa, perfeita e agradável sobre nós, é o que nos mantém de pé. E que o Senhor usa homens para nos abençoar. Mas agora sobre esses filhos, sobre essas pessoas, sobre os meus irmãos em Cristo, sobre eles que foram traídos, sobre eles que foram humilhados, sobre eles onde foi lançado palavras de maldição, palavras de vergonha, todo sentimento de abandono, de rejeição, toda palavra de desânimo seja desfeita agora em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor trocaria essas palavras por dupla honra, e que os Seus filhos sejam honrados por se abrir ao Senhor, por se abrir ao sobrenatural, que eles sejam alcançados pelo Teu favor em nome de Jesus. Que haja cura sobre você, sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, em nome de Jesus. E a última oração que eu quero fazer por você, querido, é para que você se abra ainda mais para ser ponte na vida das pessoas. Quantos querem isso sobre a sua vida? Levante a sua mão, agora eu quero ouvir mais alto o som da tua voz. Você que ama a igreja do Senhor. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, não sei para que eu existo, não sei para que eu estou aqui. Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar, ainda que seja arrumando cadeira, ainda que seja lavando o banheiro, Deus vai te mostrar o seu propósito. Quer seja ele no altar ou nos bastidores, você é útil para o reino. Deus conta com você. Pai, levanta aqui nessa casa, no meio dos meus irmãos, homens e mulheres saudáveis, disponíveis e dispostos para servir a igreja. Homens e mulheres que entendem o valor do discipulado, do acompanhamento, da mentoria, mas homens e mulheres que também se dispõem a servir a igreja do Senhor. Que sejamos ponte sobre a vida dos nossos irmãos. Que sejamos ponte na sociedade, que possamos influenciar a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, onde quer que o Senhor nos leve. Aqui existe um povo disponível. O Senhor pode contar conosco. O Senhor pode contar com a Igreja Apostólica Resgate, porque nós estamos dispostos a ir em Teu nome. Aonde o Senhor nos levar, nós iremos. Aonde o Senhor nos enviar, nós iremos servir, felizes por estarmos sendo útil para o Senhor. Encontra em nós sempre disposição, alegria, leveza para servir, um coração voluntário, mas acima de tudo um coração de servo do Senhor. Aqui está o Teu povo, Pai, que mesmo diante de todas as imperfeições e necessidades, estão se abrindo para um novo tempo no Senhor. Nós oramos a Ti e agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.